É com muito gosto que estou aqui nesta cerimónia e particularmente aqui em Aveiro. E devo dizer que é com muito gosto porque este poderá ser um primeiro momento em que vamos quebrar um paradoxo muito complicado que existe na União Europeia e que também existe em Portugal. Em Portugal, sempre dizemos que o mar e a economia do mar é o nosso desígnio, e esse desígnio teima em concretizar-se, porque na realidade não se reflete em termos económicos, e temos aqui presente pessoas que têm acompanhado muito de perto esta matéria e que, de facto, nós teimamos em ter sempre a mesma percentagem do PIB para a economia do mar, e a mesma coisa se passa na União Europeia. E na aquacultura a mesma coisa. Na aquacultura é a mesma coisa. E se olharmos para as estatísticas, quer europeias, quer nacionais, pouco tem alterado a produção. Há momentos em que, por alguma razão, por instalação de uma grande empresa, há um pequeno salto, e em países como o nosso, em que a produção é tão pequena que esse salto se pode refletir em termos percentuais, mas o que é facto é que aquilo que nós vemos na União Europeia e em Portugal é que o acréscimo, o crescimento da aquacultura não acontece, tem a acontecer. E se nós pensarmos há aqui outra questão que é importante para a análise deste paradoxo, que é o facto da União Europeia ser dependente do exterior para o consumo dos produtos da pesca. Se nós pensarmos que apenas 35% do consumo de produtos de pescado tem origem na própria União Europeia, seja 25% das pescas, seja 10% na aquacultura e 65% do consumo de produtos de pescado é importado de países terceiros, há aqui qualquer coisa que é estranha. E existe aqui uma imensa oportunidade, e, por outro lado, existe uma estagnação do crescimento. Bom, portanto, a primeira coisa que nós temos que nos obrigar é tentar perceber porquê. E, nessa percepção do porquê, deixem-me partilhar convosco uma pequena história que se passou aqui há 2 anos, 2014, quando tive a oportunidade de, enquanto deputada da Assembleia da República, ser a coordenadora do grupo de trabalho que elaborou a Lei de Bases do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo, e no âmbito do qual, da Comissão de Agricultura e Mar, e no âmbito do qual fizemos a audição de variedíssimas entidades. E houve um investidor português residente em Londres e que se deslocou de propósito a Portugal para essa audição, que disse o seguinte: senhoras e senhores deputados, durante 3 anos, tentei licenciar um estabelecimento de aquacultura no Algarve. Era no Algarve. Durante 3 anos tive que reunir várias vezes com 9 entidades, que inicialmente todas elas deram pareceres positivos. E que no final, no âmbito de uma coisa que existe prevista ainda nesta legislação, que ainda está em vigor, existe uma vistoria virtual em que as entidades se podem pronunciar novamente. E uma entidade, no caso da Câmara, mas não é paradigmático, no caso, a Câmara Municipal disse que, afinal, o parecer não era positivo, porque, afinal, o impacto visual era demasiado negativo e, portanto, passados 3 anos e depois de terem gasto €500 mil, o que aconteceu foi que não foi licenciada aquela aquacultura. Bom, evidentemente que isto podem ser casos extremos, mas foram casos como estes e que foram presenciados por mim, pela Sra. Ministra da Presidência, também na construção da Agenda para a Década e depois, mais tarde, no âmbito da preparação do Simplex+, e também pelo Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, que fizeram com que, de facto, a simplificação do licenciamento de estabelecimentos da aquacultura fosse uma prioridade para este Governo. Que está refletida no programa do Governo e a quem a Sra. Ministra da Presidência deu, de facto, um enfoque especial ao colocá-lo no seu primeiro
no programa Simplex, o Simplex mais 2016. E, portanto, não vale a pena estarmos a procurar muitas mais razões porque é que a economia do mar não cresce ou porque é que a aquacultura não cresce. Este é o caminho e, de facto, é sabemos porque é que, de facto, apesar de ser uma estratégia do crescimento azul, a promoção da aquacultura, ela não se desenvolve em Portugal, na Europa e em Portugal. E, por isso, aquilo que temos que fazer, nestes e noutros casos, mas no caso concreto na aquacultura, é resolver os constrangimentos que estão identificados. E o primeiro constrangimento é, de facto, desde logo, o início da atividade e é o processo de licenciamento. Eu não vou repetir aquilo que foi dito pela Sra. Ministra da Presidência, mas há aqui uma questão que me parece extremamente importante e que tenho que aqui sublinhar. Por um lado, foi a participação durante todo este processo dos profissionais do setor, em que contribuíram com a identificação dos pontos negros, daquilo que seriam as soluções para resolver estes problemas, mas deixem-me dizer que o processo interno ao Governo e à administração pública que deu origem a nós podermos estar aqui é bem o exemplo daquilo que deve ser feito, da coordenação interministerial, da coordenação interdepartamental e daquilo que vai com certeza fazer com que a economia em Portugal possa acontecer. E quero aqui sublinhar o papel exemplar e empenhadíssimo que alguns colegas do Governo tenham, e desculpem este momento de imodéstia em causa própria, mas não posso deixar de fazer este sublinhado. Desde logo à Sra. Ministra da Presidência e aos seus secretários de Estado, que era a Secretária de Estado da Modernização Administrativa e ao Sr. Secretário de Estado da PCM, tiveram os três um papel inexcedível e incontornável neste processo e que diz bem sobre a capacidade e a possibilidade do Estado não andar a ligar o complicómetro e sim ser um facilitador que com rigor permite que o país aconteça. Mas também o papel do Sr. Ministro do Ambiente e da Sra. Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, que, sem em nenhum momento diminuírem o rigor com que se devem abordar as questões da preservação do território, este projeto não tem rigorosamente nada de atentatório do interesse público. Só tem simplificação, só tem transparência, preservando efetivamente aquilo que é a proteção do nosso bem comum. E, por isso, o Ministério do Ambiente está de louvar. E também o Sr. Secretário de Estado das Pescas, que, de facto, de uma forma exemplar, conduziu todo este processo, procurando fazer as pontes necessárias entre os vários departamentos e, inclusive, entre os departamentos que nós tutelamos. E é graças a este trabalho que, efetivamente, é o trabalho de todos nós, com o setor, com outro setor e interno, que eu tenho a convicção, e agora o trabalho que terá que ser feito, e será feito com certeza com os senhores deputados da Assembleia da República, e que naturalmente resultará, como disse a Sra. Ministra da Presidência, pelo menos numa melhoria daquilo que nós agora submetemos, mas é esta convicção, esta capacidade de todos nós falarmos e dialogarmos e trabalharmos em conjunto que me dá a convicção que esta lei irá ser aprovada e que nós brevemente poderemos ter um regime que é o primeiro nó górdio que nós temos que desfazer para que possamos efetivamente ter um crescimento. Não são coisas de semenos. Nós tanto dizemos que os outros é que são bons, que a Noruega é que é boa, e então devo dizer com todo o orgulho que aquilo que nós propomos é um tempo médio de licenciamento de cerca de metade daquilo que é o tempo médio de licenciamento na Noruega. Ou seja, passamos não só de 3 anos para 3 meses em termos de licenciamento médio, quando a média da União Europeia são 2 anos, e o tempo médio de licenciamento na Noruega são 6 meses.